Olha só, tem uma empresa no mercado de ações, a Orchid Island Capital, ou ORC, que chama muita atenção por causa de um número. Um número que sabe como é? Parece bom demais para ser verdade. E que número, hein? Um rendimento anual de dividendos de mais de 20%. É o tipo de coisa que faz qualquer um que busca renda passiva, parar o que está fazendo e olhar com atenção. Mas a gente sabe, né? Nem tudo que reluz é ouro e os números mais brilhantes raramente contam a história completa. Então, a pergunta que fica é essa: será que a gente está diante da ação de dividendos perfeita ou, na verdade, é uma baita armadilha? Para responder isso, a gente vai ter que mergulhar fundo nos detalhes. Certo, vamos lá. Para começar, o básico do básico. O que exatamente a Orchid Island faz? De onde vem a grana para pagar um dividendo tão generoso? Bom, a Orchid Island é o que o mercado chama de mortgage REIT. Traduzindo isso para o bom e velho português, é uma empresa que investe em hipotecas ou em pacotes de hipotecas. O lucro dela vem essencialmente dos juros gerados por esses investimentos. Simples assim. Ok, e a estratégia deles é bem focada. Eles investem em títulos de hipotecas residenciais. E aqui vem um ponto-chave. Presta atenção. Esses títulos têm garantia de agências do governo americano, tipo Fannie Mae e Freddie Mac. Isso, pelo menos na teoria, deveria diminuir bastante o risco de alguém não pagar, o famoso calote. Beleza, agora vamos para o que interessa, os números. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque a gente tem um contraste gritante entre a promessa e a realidade. Primeiro, a promessa. Ela é bem clara, né? E muito, muito atraente. São 12 centavos de dólar por ação todo santo mês. É aquele fluxo de caixa constante que muita gente procura. A pergunta é, de onde está saindo esse dinheiro todo? E aí, aí a realidade bate na porta. A taxa de pagamento de dividendos, o famoso payout ratio, é de mais de 2.000%. Gente, para deixar isso bem claro, a empresa está pagando em dividendos 20 vezes mais do que ela realmente lucra. Isso mesmo. A pergunta óbvia aqui é como? Como isso pode ser sustentável no longo prazo? E essa história de que a conta não fecha fica ainda mais evidente quando a gente olha a lucratividade. O retorno sobre patrimônio, o ROI, não chega nem a 1%. E o retorno sobre ativos, o ROA, é praticamente zero. O que isso quer dizer na prática? Que para cada dólar que a empresa tem, o retorno que ela consegue gerar é mínimo. É uma máquina que, apesar de parecer que está girando, quase não produz nada. A eficiência é baixíssima. Então, o que a gente tem na mão é um quebra-cabeça, certo? De um lado, dividendos lá no teto. Do outro, lucros quase no chão. A peça que falta para conectar esses dois pontos são os riscos. E olha, não são poucos, não. E tudo isso nos leva para um conceito super importante para quem investe. A famosa yield trap, ou armadilha do rendimento. É aquele cenário clássico, sabe? O dividendo altíssimo funciona como uma isca brilhante que esconde o quê? Fundamentos bem frágeis. E acaba atraindo quem só está olhando para o rendimento, sem investigar o que tem por baixo do capô. E o que arma essa cilada? Vamos lá. Primeiro, a alavancagem, que é altíssima. A dívida é mais de 7 vezes o valor do patrimônio. É muita coisa. Depois, a liquidez de curto prazo é quase nula. E, para piorar, a empresa emitiu mais ações há pouco tempo, o que dilui a participação de quem já era acionista. E, para fechar o pacote, o negócio deles é super sensível a qualquer sobe e desce na taxa de juros. É um castelo de cartas bem delicado. Ok, então, com tudo isso na mesa, vamos tentar chegar a uma conclusão. É hora de colocar os prós e os contras lado a lado. De um lado da balança, o que a gente tem de bom? Um dividendo de quase 20%, que pinga na conta todo mês, e o fato de que os investimentos são em ativos que, em tese, são seguros. Mas aí, do outro lado, a lista de pontos de atenção é pesada. Alavancagem no talo, um payout que não faz sentido matemático e uma lucratividade que, como vimos, é quase zero. E o pessoal do mercado, os analistas, o que eles acham? Bom, o consenso é manter. O que isso significa? Que não tem ninguém gritando compre agora, mas também não tem um desespero para vender. É uma posição de cautela. O preço-alvo médio aponta para uma valorização bem modesta, o que reflete exatamente essa incerteza toda que a gente acabou de ver. No fim das contas, essa análise toda deixa a gente com uma grande reflexão. Na hora de avaliar um investimento, como a gente consegue equilibrar aquela promessa brilhante, que salta aos olhos,
com a realidade às vezes dura que os números escondem. O caso da Orchid Island Capital é sem dúvida um lembrete muito forte de que essa pergunta precisa ser feita, sempre.